Certificando-se de que os emissários entendiam o que ele estava dizendo, Lei Lin confiscou todas as riquezas que eles trouxeram. Ele então mostrou a eles o chefe deles que ainda estava vivo, e os expulsou do navio de guerra. Você vê isso? Há riquezas em toda a ilha, e os nativos que administram toda essa riqueza são tão covardes e ignorantes. Lei Lin pisou no ouro, observando os olhos gananciosos de seus homens. Ele sorriu. Metade desse ouro e tudo o que conseguirmos no futuro serão seus, dividir entre vocês. Os piratas explodiram em aplausos. Embora o ouro parecesse muito empilhado, quanto uma pessoa ganharia quando fosse dividida entre 3.000? Ainda assim, esta exibição serviu para aumentar sua ganância, e deu-lhes uma impressão mais profunda da riqueza da ilha de Banks. Isso os motivaria a lutar. Muitos dos piratas estavam agora zelosos, ansiosos para tomar conta de toda a ilha de Banks e saquear sua riqueza intencionalmente. Se ele pedisse às pessoas que acreditassem nele sem nenhum benefício, elas não avançariam onda após onda em face da morte, pelo menos não agora. Lei Lin precisava mostrar-lhes lucros e o brilho de ouro era o melhor de todos. Eles realmente farão isso. Isabel ignorou a multidão que clamava atrás dela, de pé no convés, para ver as canoas partirem. O Angodobi está relacionado a eles pelo casamento, não? Seu ótimo relacionamento é o que permite que eles governem essa região juntos. Depende. Nós não somos nativos e não sabemos como eles pensam. Além disso, como é possível que duas tribos vivam tão próximas umas das outras sem atrito? Tiff levantou uma opinião contrária. Milímetros. Além disso, mesmo que não o façam, podemos ajudar. Por exemplo, podemos espalhar notícias deles se preparando para atacar o Angodobi, ou apenas fingir ser nativos e atacar uma aldeia próxima. Os olhos de Lei Lin brilharam com inteligência. Uma vez que as sementes da dúvida são plantadas, elas não são tão facilmente removidas. Definitivamente haverá uma guerra. Isabel agora entendia os planos de Lei Lin e tinha que admitir sua viabilidade. Uma vez que ambas as tribos estão cansadas, podemos eliminá-las com um custo mínimo, abrindo caminho para a ilha de The Banks. Ainda assim, ela franziu a testa em breve. Ela continuou perguntando: o que acontece se o Império Sacartes descobrir? Esta é uma grande operação depois de tudo. Considerando nossa força atual, seremos expulsos quando eles entrarem. A ilha de Banks era do tamanho de vários reinos, com o Império Sacartes no centro. Algumas tribos o cercavam. Embora Lei Lin tenha promulgado seus planos em uma área isolada, essa ainda era uma ilha única. Não havia oceano para bloqueá-lo, então as notícias se espalhariam rapidamente. Não se preocupe. Eles estarão ocupados demais para se preocupar conosco em breve. Lei Lin sorriu e balançou a cabeça, o significado oculto fazendo com que Isabel e Tiff tremessem de medo. O tempo passou rapidamente. Logo as duas tribos escolhidas por Lei Lin estavam imersas na guerra, sem que Lei Lin precisasse intervir. Afinal, ambas estavam ocupando as mesmas terras. Como poderia haver verdadeiras amizades entre rivais por recursos? Além disso, os espíritos do totem das tribos queriam se devorar para se fortalecerem. Com todos os tipos de fatores que o favoreciam, era natural que a guerra surgisse. Para mostrar sua sinceridade, a frota de Lei Lin não parou no continente e, em vez disso, mandou embora muitos dos navios. Alguns dos que ficaram foram mantidos longe da zona de guerra, como se isso não tivesse nada a ver com eles. Lei Lin chegou a comprar escravos das duas tribos. Eles eram nativos fortes e corajosos, ótimos para o trabalho escravo regular nas ilhas de Chihuahua como soldados. Ele não era estúpido o suficiente para pagar em materiais preciosos como ouro ou prata, em vez de fornecer armas e munições. Essas armas fizeram os nativos se tornarem mais poderosos e a venda de escravos continuou. Para evitar ficar para trás, os oponentes não tinham escolha senão fazer negócios com Lei Lin,
o que criou um ciclo vicioso que fez com que ambas as tribos derramassem sangue. O lado de Lei Lin teve uma grande colheita. Em meio à agitação da atividade, Lei Lin ficou escondido dentro de seu laboratório. O comércio foi feito por seus homens, que tinham experiência anterior na captura de escravos da pirataria. Sua tarefa agora era extremamente importante, e isso era impedir que o Império Sacarte se intrometesse em seus assuntos. Ele olhou para uma placa de Petri sob luz fraca, para um pedaço de carne meio podre. Seus olhos brilhavam com a luz como Aiship realizou uma varredura. Já foi alimentado com esse estado ao pedaço de carne na placa de Petri era do corpo de um nativo. Experimentos contínuos permitiram que Lei Lin entendesse mais ou menos a estrutura de seu DNA, e criar uma toxina que seria extremamente letal para eles. BIP. A infecção do número 2 é estável. Começando a extração de dados, o Aiship enviou uma grande quantidade de informações para Lei Lin, o que o deixou balançando a cabeça. Muito bem, com um par de minúsculas pinças, Lei Lin cortou o pedaço de carne e colocou-o em um tubo de ensaio com líquido claro. Início da experiência 17.642, gravação de dados. A voz de Chip soou. Lei Lin olhou para o pedaço de carne se dissolvendo, formando-se como um tentáculo antes de borbulhar. Tudo bem, a fissão é estável. As chances de sucesso desta vez são extremamente grandes. Lei Lin acenou com a cabeça e os feitiços brilhavam de sua mão ocasionalmente, usando a energia radioativa para catalisar a reação. Quando a reação violenta terminou, Lei Lin sorriu para o tubo de ensaio, que agora estava vermelho como sangue. BIP. O vírus letal foi concluído. Nome: Patógeno 1. Lei Lin o chamou com indiferença. BIP. Nome registrado. Armazenando dados. O Aiship executou as instruções de Lei Lin, antes de exibir os dados na frente de seus olhos. Patógeno 1. É uma arma genética extremamente contagiosa. Pode prosperar em condições meteorológicas extremas e vive por 100 horas. Espalhe através do trato respiratório, com 90% de infecção e 90% de letalidade. Nenhuma cura disponível, capaz de 2 graus de transmissão. Nota: o patógeno é extremamente eficaz contra o espécime específico, ou seja, o primeiro conjunto de nativos armazenados no banco de dados. Este patógeno só infectou os nativos e era altamente contagioso e letal. Era como varíola combinada com a gripe, e Lei Lin não duvidou nem por um momento que, uma vez liberada, teria mais medo do que demônios ou demônios poderiam fazer. Mesmo os 10% de chance de sobrevivência não eram a gentileza de Lei Lin. Se todos os nativos morressem, simplesmente não restaria ninguém para lhe dar poder de fé. Embora eu não possa deixar todos morrerem, também não preciso de uma grande população de adoradores. Os sobreviventes fornecerão poder suficiente para eu ascender à divindade, ponderou Lei Lin enquanto acariciava o queixo. Se o mesmo patógeno tivesse sido liberado nos nativos de seu mundo anterior, as pessoas teriam sido eliminadas completamente. No entanto, as regras deste mundo eram diferentes. Levando em consideração a existência de deuses e habilidades extraordinárias, a chance de 10% que Lei Lin deu deixaria um pequeno número de sobreviventes. Uma vez que eu libero a praga, eu preciso fazer remédios e vacinas especiais. Embora ninguém estivesse imune a essa praga, Lei Lin ainda havia deixado um backdoor aberto para a imunização externa. Tendo morrido onda após onda, como eles veriam a limpeza da doença por Kukulkan? As vacinas poderiam conceder-lhes a capacidade de sobreviver, e elas não seriam as mais sábias sobre isso. Já seria uma benção para esses totens e semideuses protegerem os nobres. Simplesmente não havia magias suficientes para salvar os plebeus. Lei Lin tinha certeza de que essa situação seria uma grande colheita do poder da fé. A morte de seus adoradores fará com que o poder dos espíritos do totem caia. Mesmo os semideuses não poderão fazer nada a respeito, muito menos os espíritos ligados à terra. A enorme queda na força será checkmate.
Brilho brilhou nos olhos de Lei Lin. Com um simples aceno de suas mãos, ele podia agora determinar a vida e a morte de vários milhões de nativos. A palavra mal não poderia começar a descrever suas ações atuais. Se ele filtrasse esse poder de fé, ele poderia se transformar em um deus de pragas ou vidas biológicas, imediatamente usurpando o trono da deusa das pragas. Mas ele não estava interessado em nada disso. Embora eu não deva absorver a fé nos domínios da peste e da doença, há um domínio que não posso perder, a morte. Os planos de Lei Lin eram sempre multicamadas. Por um lado, a praga e a vacina permitiriam que ele conquistasse rapidamente toda a ilha de Banks sem gastar muita energia. Por outro lado, a enorme quantidade de mortes permitiria que ele compreendesse o domínio da morte. O massacre e a morte eram dois domínios poderosos que se adequavam às necessidades de Lei Lin, e ele cobiçava o último agora. Com os milhões de vidas perdidas, o poder da morte definitivamente alcançaria um nível assustador. Nesse ponto, não seria possível compreender o domínio da morte. Comparado a isso, os outros assuntos triviais poderiam ser negligenciados. Lei Lin acreditava que a paz só seguia o caos. Após um período de sofrimento, o povo da ilha de Banks escolheria seu governo, acolhendo a revolução que ele traria.